Em Romanos 12, Deus fala através de Paulo, e ele diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui Paulo, ele traz uma revelação muito clara. Esses 2 versículos são tão fortes. E ele diz: olha, irmãos, eu rogo a vocês que vocês se apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é um culto racional, é um culto feito de todo o coração, com toda a sua razão. E não vos conformem com esse mundo, não entrem na forma do mundo, mas entendam que vocês precisam ser transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo nos deixa claro que existe uma boa, existe uma agradável e uma perfeita vontade de Deus. E sabe, irmãos, muitos de nós não experimentamos isso, porque a gente é tentado a fazer a nossa vontade e achar que a nossa vontade é uma vontade muito boa. Ah, eu sou muito inteligente e eu sei o que eu estou fazendo. E muitas vezes isso é só retórica. Você não sabe o que está fazendo, você está metendo o pé pela mão e você está fazendo tudo errado. Sabe, eu li agora, eu estava vendo uns posts a respeito da vida da jornalista, né, que faleceu, a Glória Maria. E alguém escreveu, eu não sei quem é, um amigo, escreveu a respeito dela. E eu li ali e ali falava, né, ela foi fluente em inglês, francês, espanhol, falava até árabe, era uma mulher muito inteligente. Ela conheceu mais de 100 nações, e ele falava assim, eu tenho inveja dela, né? Ele falava assim, ela é invejável, ela fez o que quis na vida, e ela é uma das únicas pessoas que pode colocar na sepultura, eu fiz o que quis. E eu falei assim, eu pensei aqui comigo, do outro lado isso não vai ser bem visto. Do outro lado, isso não é aceitável, fazer o que quiser. Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma aliança. Ele quer uma aliança com você. E nessa aliança, você tem uma parte e Ele tem outra. E Ele só vai derramar dele se você fizer a sua. E a gente é tentado a achar que Deus abençoa. Oh, meu Deus, abençoa a minha vontade. Não! Deus vai abençoar a dele. Ele tem uma boa, agradável e perfeita vontade para nós. E quando nós fazemos uma entrega genuína, uma entrega completa do seu coração, da sua vontade, é isso que Jesus chama, meu filho, Provérbios diz isso, me entrega teu coração. Me entrega tudo. Nós não queremos um namoro. Nós vamos casar, é uma aliança eterna. Me entrega. E sabe, isso é quando você se converte de verdade, quando existe um novo nascimento na tua vida. E você diz sim para Jesus. Quando você levanta a mão, às vezes a gente não tem noção disso, né? Nos primeiros passos, a gente vem à frente e diz, sim, Jesus, entra na minha vida, reina, oh meu Deus, eu te entrego tudo. E daí a pouco você está tomando de volta. Não, isso aí não mexe. Isso aqui não faz. Não, minha vontade, esse é meu sonho. Se agarra com o sonho. E Deus diz, eu vou esperar entregar. Isso precisa haver uma entrega completa para que a gente viva esse maravilhoso e perfeito plano de Deus. Sabe, irmãos, eu quero viver esse plano de Deus.
Deus me chamou um dia, eu nunca esperei esse chamado, eu nunca sonhei com esse chamado, porque eu não conhecia esse chamado, eu não conhecia Deus. Mas à medida que Ele se revelou para mim, à medida que Ele me amou, à medida que Ele disse, Rose, eu vou te curar, porque eu quero te usar. E eu disse, meu Deus, eu preciso de muita cura. Dá para fazer? Dá, vamos aqui, cada passo. Eu preciso ser transformada, eu preciso ser curada. Meu Deus, eu preciso ser liberta. Meu Deus, a obra é grande na minha vida. E Ele disse, eu topo, vamos caminhar junto e faça uma entrega, confia em mim. E sabe, irmãos, esse é um ponto. Confia em mim, diz o Senhor. Confia em mim. Porque sabe, quando a gente acha que o nosso plano é melhor, é quando a gente não confia em Deus. A gente acha que sabe que vai fazer melhor que Ele. E Ele nunca é vencido. Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. O plano dele é bom, o plano dele é agradável, o plano dele é perfeito. Sabe, às vezes até nas lutas, nos momentos difíceis que eu não entendo, quando Deus me leva a viver coisas que eu não imagino. Porque, sabe, a vontade de Deus, ela vai nos levando, nos aperfeiçoando. Mas até nesses momentos nós vemos que Deus sempre pensa fazer o melhor. Sempre. E quando você está nesse lugar da vontade de Deus da sua vida, você pode viver os 3 P's, né? Paz, poder e provisão. Tudo é provido nesse lugar da vontade de Deus, nesse lugar quando você se rende, quando você se entrega, quando você diz amém. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, Senhor. E nesse lugar, você vê vitória, nesse lugar, você vê Deus trabalhando por ti, nesse lugar vem provisão sobrenatural. Sabe, nós precisamos entender que precisamos entregar. Somos tão tentados a segurar as coisas, né? E esse é um processo que Deus faz na minha vida, na sua vida. Um lugar de completa confiança, quando você entrega tudo. Entrega a direção da sua vida, entrega a sua família, confia nele os seus filhos, confia nele seu destino. Entendendo que ele tem o melhor. Colocando os seus olhos aonde, pastora, que eu vou ver qual é essa vontade? Na palavra de Deus, nesse livro sagrado, que tem a perfeita vontade de Deus aqui, registrada, escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Homens e mulheres deixaram testemunhos aqui, onde eles erraram, onde eles acertaram. E nós agora, estudando, lendo, colocando a nossa vida nesse livro, nós podemos aprender com os erros, aprender com os acertos. E nós precisamos entender que Ele tem um caminho para nós sermos felizes, sadios e frutíferos. E esse caminho é uma pessoa, esse caminho se chama Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai, a não ser pelo caminho, a não ser por mim, Jesus diz. E sabe, irmãos, muita gente está tentando chegar a Deus por tantos caminhos, né? Você visita a Índia e você vê muita gente querendo chegar a Deus. Muita romaria, os templos, os deuses de toda espécie. O homem precisa de Deus. É um vazio dentro de cada um de nós que esse vazio é preenchido por Deus, o Deus Todo-Poderoso. E enquanto não encontramos com esse Deus, ficamos buscando Deus em outro lugar. Deus, Deus, Deus. Essa cantora aí é uma deusa. Conversa fiada.
vai uma Covid pegar nela, sucumbe, acaba. Um Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, esse é o Deus, aleluia, é o Deus eterno, é o Deus que nos chama. E Jesus, Ele é a palavra viva, Ele é o caminho, e Ele diz, né, que nós precisamos dEle, sem mim, nada podeis fazer, Jesus disse. Então, ficamos fazendo bobagem, batendo em outras portas, batendo em portas erradas, colocando nossa vida, expondo nossa vida em lugares tão difíceis. E tanta gente, sabe aí, tantas religiões, meu Deus, eu acho que até multiplicaram as religiões, mas um só é o caminho, e ele se chama Jesus. Ele é a plenitude de Deus, Ele é a estrela da manhã, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Deus todo-poderoso, aleluia. Aplauda Jesus nessa manhã. Jesus, nós te amamos, nós amamos a tua presença. Aquele que cumpriu toda a vontade de Deus e nos deixou um exemplo. E eu queria que você abrisse em João 5. Você vai ver Jesus falando todo o tempo. É muito interessante isso, porque ele diz todo o tempo, eu não vim fazer minha vontade. Eu vim aqui, não porque eu decidi vir ajudar vocês. Não, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Meu Pai me enviou. Jesus não aceita. O homem chega para ele, Jesus, tu és muito bom, Jesus. Ele diz, bom é meu Pai. Ele que me enviou. Sabe, Jesus sempre dá a glória ao Pai e volta para ele dizendo, Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o plano é do Pai. Eu vim por causa do Pai. E Jesus mostra isso para nós em todas as Escrituras. João 5,30, ele diz isso assim, eu não posso fazer nada. Jesus está falando. E ele diz assim, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 6, 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. João 7, 16. A partir do 15, os judeus estavam admirados e perguntavam, como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Respondeu Jesus, o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Amém? Aí nós vemos, nesses textos, em todo o Evangelho, Jesus dizendo, eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele amou o mundo de tal maneira, Jesus diz isso em João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho. O seu Filho foi enviado por amor do Pai. E Jesus diz isso. Sabe, Deus está procurando pessoas que entendam isso, irmãos. Entendam. Nós humanos temos uma tentação muito grande de fazer a nossa vontade. É uma tentação muito grande de achar que eu sei comandar a minha vida. E quando eu não tenho Jesus como centro da minha vida, eu acho que eu sei, eu tenho certeza, e eu digo para todo mundo, olha, eu já sou bem grandinho, e eu sei o que eu estou fazendo. E todo mundo está vendo que ele não sabe o que está fazendo. Está fazendo besteira, está fazendo bobagem.
Porque Deus, Ele tem uma vontade, uma direção para a nossa vida. E essa direção está nesse livro. E eu quero dizer para você que esse é o livro da sua vida. É o livro que precisa estar do lado, na cabeceira da sua cama. É o livro que precisa te acompanhar de manhã, de tarde, de noite. Deus dá esse conselho e Ele diz em Josué, olha, coloca seus olhos, medita dia e noite nesse livro e você será bem-sucedido. Então, muita gente está querendo sucesso, muita gente está querendo vencer, muita gente está querendo, ter vitória, mas não tem os olhos no livro, não tem os olhos na fórmula que, olha, aqui está o segredo da tua vitória, aleluia. Como vencer nesse casamento, como vencer na criação de filhos, como vencer a sua própria carne, as tentações que chegam para você, como vencer. Porque você vai ser tentado a se ofender, você vai ser tentado a deixar a vontade que vem na sua carne, é abandonar, é desistir, mas o que vai te fazer permanecer? Os olhos no livro, e no livro a presença do Espírito Santo, te conduzindo e te direcionando. Esse é o ano da palavra de Deus na minha vida. É o ano em que eu quero estar lendo o livro, em que eu quero estar estudando o livro, aleluia. Eu quero maior revelação dessa palavra. E quando eu quero isso, eu preciso buscar isso, né? Isso não vai vir numa injeção, isso não vai vir numa imposição de mãos. Isso vai vir com esforço, com disciplina, com diligência, com tempo gasto com a palavra de Deus. Amém? Você está com a Bíblia na mão? Abraça esse livro, dá um abraço aí na sua Bíblia. Esse livro vai te fazer morar no céu. Se você obedecer esse livro, um dia você vai morar no céu. Olha que grande presente Deus vai nos dar. Nós temos que amar esse livro. Sabe, então eu quero dizer para você, comece, se você ainda não começou, nós estamos em fevereiro, começa a ler o livro. Nós estávamos viajando e era difícil ler, né, parar para ler, fuso horário diferente, reuniões, tudo diferente e cansaço junto, frio, tudo junto. Meu Deus, que o corpo estava... E eu estava procurando, não estava tendo muito tempo para ler e eu botava o áudio da minha Bíblia online para ouvir. Porque eu fiz uma aliança no 31 de dezembro. Meu Deus, esse é o ano da tua palavra. Esse é o ano que eu quero mais da tua palavra. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero deixar um testemunho que todos digam, a palavra de Deus funciona, porque funcionou na vida dela. E você precisa começar o Velho Testamento, o Novo Testamento, faça um plano de leitura bíblica. Pega teu caderninho do lado, anota as promessas, come ela devagarinho e diga, eu vou viver essa promessa, aleluia. Porque Deus está procurando essas pessoas que querem viver a sua vontade, que querem viver, assim como Jesus se submeteu. A vida de Jesus foi um mar de rosa? Não. Ele se sacrificou. Romanos 12:1 diz, olha, apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo. Um sacrifício. Você não vai fazer tua vontade, você vai fazer a vontade de Deus sem entender, mas é a vontade de Deus, é essa que eu vou fazer. Sacrifício. Tem pessoa que não gosta dessa palavra, né? Mas é um chamado de Deus para a nossa vida. E Deus procura pessoas assim. Em Atos 13, 22,
A palavra de Deus diz que Deus achou Davi. Eu achei Davi. Ele estava com Saul, mas ele estava buscando alguém. Saul se perdeu no meio do caminho. Uma pena, né? Aquele cara tão bonito, no começo, sabe, tão humilde, perdeu o caminho. E Deus disse, não, eu vou continuar buscando alguém. E ele diz, achei Davi, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia. E ele olha para Davi e diz, Davi, você tem um coração que vai fazer minha vontade. E sabe, irmãos, Deus está com os olhos na terra, continua com os olhos buscando essa pessoa que quer fazer a vontade dele, que quer se submeter, que quer sacrificar. Ah, mas quem tem que pedir perdão é ele que pecou. Ah, mas eu não vou tomar o primeiro passo. Ah, não. Sabe, essa não é a atitude. Mas Deus busca um coração disponível a obedecer, um coração maleável, um coração que entende que precisa do Senhor para viver a boa, agradável e perfeita vontade. Amém? E quando a palavra diz em Romanos 2, não se conformem com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o vosso entendimento. Como é que essa mente vai ser transformada? Como é que esse entendimento vai ser transformado? Porque quando a gente chega para Jesus, nós estamos com a mente contaminada, né? Se a gente vem do mundo, a gente está com tudo que é do mundo, que a gente viveu do mundo, né? A gente está com o que falaram para a gente, o que o pai e a mãe disse, o que o mundo prega. Então, agora eu preciso de uma transformação do meu entendimento. Em Isaías 26:3, a palavra de Deus diz que nós precisamos receber a mente de Cristo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Sabe, quando que nós recebemos paz, confiança para viver uma vida? Com uma mente no Senhor, uma mente sendo transformada. Como que nós vamos ter a mente de Cristo? A mente de Cristo. A palavra de Deus, vocês têm a mente de Cristo. Como a mente de Cristo? Pela renovação do entendimento. Com os olhos na palavra. Gastando tempo. E ao gastar o tempo com a palavra, a sua mente vai ser transformada. Seus pensamentos agora vão receber pensamentos do reino de Deus. E agora, ao te fazerem mal, você diz, não, como que no reino de Deus eu respondo? Eu vou pagar com o bem. Eu vou pagar amontoando brasa viva. Jesus disse isso para mim. E é isso que eu vou fazer. Agora você vai sendo transformado e você vai recebendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é uma loucura para o ser humano natural. O ser humano natural diz, não. Por quê? Porque ele é carnal. A cerviz é dura. Não tem entrega. Diz, não, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. E aí está o erro, a vida não é sua, a vida não é sua, num piscar de olhos, você dorme e não acorda, acabou. Você está na mão de um Deus muito grande, muito poderoso, e quando você entende isso, você sabe que Ele tem cada um dos seus dias contado, e você precisa ser sábio para aproveitar cada um desses dias. Porque é interessante, irmãos, é interessante demais, não é não? É num piscar de olhos. Eu cheguei, minha imunidade baixa, eu gripei, sério. Sabe, de repente, um abscesso, apareceu uma inflamação. E eu falei, meu Deus, eu dormi sem nada. E acordei com uma inflamação. Que corpo frágil, que corpo. A imunidade baixa, as inflamações vêm, sabe? Mas quando a gente entende que
Deus disse, olha, na palma das minhas mãos está escrito teu nome. Deus diz, olha, você está aqui, filha. Você está aqui. Você é minha. Aleluia. Quando você entende que esse relacionamento com Ele vai te proteger, vai te curar, vai te abençoar, você nunca mais quer nada nesse mundo. Esse mundo é muito pouco. Olha aí, irmãos, é muito pouco que o diabo oferece. É uma cervejinha, é um carnavalzinho, é um adultério, são pecados. Uma alegriazinha. Deus tem uma alegria para você eterna. Deus tem a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Aleluia. Deus tem o melhor para a sua vida. E quando você entende isso, você fica pensando assim, meu Deus, que perda de tempo. E nessa manhã eu te falo, porque Deus tem o lugar certo para a sua vida, o lugar certo para você dar fruto. Sabe? Nós vivemos um apostolado, tem tantas igrejas no mundo inteiro, pessoas, pastores que nos recebendo. E a gente olha tudo aquilo, eu olho tudo aquilo assim, meu Deus, que coisa... Sabe, irmão, vou te ajudar, vamos orar, e olha que bênção, vamos pregar, vamos orar com a igreja, amém? Mas olha, eu tenho um lugar, Deus tem um lugar para a minha vida, Deus tem um lugar onde eu vou frutificar e florescer, e quando eu volto para esse lugar, eu sou a mulher mais feliz da terra, porque esse é o lugar da boa, agradável e vontade de Deus para mim. Deus tem para você também, e não adianta ficar insistindo com outra coisa. E olha, eu quero, você abra comigo em Esther 8. Esther, você conhece a história de Esther, eu não vou contar ela toda, porque você conhece a rainha Esther. Rainha Esther, ela esteve ali no palácio, no harém do rei. E no capítulo 8, versículo 3, ela suplica diante do rei, pelo favor, para a salvação de uma nação inteira. A rainha Esther entra diante do rei, e a Bíblia diz que suplicou Esther perante o rei, caindo aos pés e chorando. Implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o plano que este tinha intentado contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Esther levantou-se, pôs-se em pé perante o rei. E a palavra de Deus diz que Esther se levantou e se pôs em pé. Ela estava prostrada diante do rei. Ela entra sem ser chamada e ela sabe que corre risco de vida. Mas ela obedece ao tio, ela jejua e ora e entende a situação e diz, para esse tempo, eu fui chamada para esse tempo. Porque Mordecai diz para ela, olha Esther, eu acredito que por isso você está no palácio. Deus te levantou para essa hora. E se você não agir, Deus vai fazer outra coisa. Agora, resolve você. E ela diz, amém. Vamos jejuar e vamos orar. E ela entra ali. E a Bíblia diz que ela se levanta diante do rei, diante daquela sentença de morte que havia contra os judeus. Esther foi um instrumento de Deus para a salvação do seu povo. Sabe, irmãos, Deus quer nos usar nessa geração. Agora, nós somos essas pessoas que Deus está com os olhos em cada um de nós para nos usar para a salvação de uma nação, para a salvação de famílias, para a salvação da sua própria casa. Deus quer te usar. E você precisa se levantar, assim como Esther. Se levantar diante do rei, se levantar em jejum, se levantar em oração, porque cada um de nós faz parte desse maravilhoso plano de Deus, esse plano que Ele tem para nossas vidas. Eu lembro que uma vez eu fiquei tão chateada, muito chateada mesmo, com uma situação, e eu falei com Deus assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar quietinha, eu não vou mais, e eu resolvi com Deus muitas coisas, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, e olha, Senhor,
Se o senhor quiser falar comigo, eu estou aqui para ouvir, mas olha, não faço mais, não respondo e tal. Fiquei muito chateada. E eu lembro, né, que uma noite Deus me acordou, eu tenho essa palavra até hoje, quando Deus me acorda e me dá essa graça, Ele me deu essa palavra tão linda sobre o plano de Deus. Jeremias 29:11, quando Ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho ao teu respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E o Espírito Santo começou a falar comigo, eu tenho planos para a sua vida. Não aborte esses planos. E eu nunca tinha ouvido essa expressão de abortar planos, colocar eles, matar os planos de Deus. E ali eu fiz aquela mensagem tão linda, quando Deus nos diz que Ele tem uma vontade, a vontade dEle é forte, a vontade dEle é muito forte, e nós precisamos mudar para viver a vontade dEle, não Ele mudar a vontade para a gente se acomodar à nossa. E eu queria ler esse texto contigo, em Isaías 14, para você ver Deus falando aqui, e Ele falando muito forte a Israel. Isaías 14, nós já vamos orar por essa vontade na sua vida, amém? 14:27. O Senhor dos Exércitos, eu vou ler a partir do 24, tá? Que eu gostei lá de cima. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, nas minhas montanhas a pisarei. O jugo será retirado de Israel, e sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra. Esta é a mão que está estendida sobre as nações, sobre todas as nações. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? A sua mão está estendida, quem a fará voltar atrás? Deus diz e deixa claro, eu tenho uma vontade. E a minha mão está estendida sobre todas as nações. Você vê o que está acontecendo? Guerra, terremotos, vidas sucumbindo. Você chora de ver crianças perdidas, agora sem família, nos hospitais. Turquia, Síria, Rússia, Ucrânia, nações. A mão poderosa está sobre as nações. Deus não está dormindo, Deus não envelheceu, Ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Ele está executando a sua vontade e Ele espera do seu povo uma submissão, Ele espera do seu povo um coração que responda a esse lugar da vontade. Isaías 46, veja Deus falando através do profeta, e é bem especial, 46:8, eu vou ver aqui se é o 8 mesmo. É isso, lembrai-vos disso, considerai, trazei-o à memória, ó rebeldes, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro, semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá, eu farei toda a minha vontade. Do Oriente chama a ave de rapina, e de um país distante o homem do meu conselho. O que eu disse, eu cumprirei. Formei o plano e executarei. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há Deus semelhante a mim. Aleluia. Ele é o nosso Deus. E nós vemos, amados, o Deus que tem essa vontade tão forte, operando isso através dessa mulher, uma mulher completamente improvável, Rainha Esther, linda, delicada, criada pelo tio,
órfã de pai e mãe. Esther não era perfeita, não tinha uma família perfeita, não tinha uma família nobre, ela não era rica. Ela foi escolhida de uma forma especial. E embora não tivesse qualificações, foi escolhida pelo dedo de Deus para a salvação de uma nação inteira. Aleluia. E deixa um grande legado através do seu coração. Sabe? Eu acho que jamais ela imaginaria que ela ia viver isso. E ela se coloca, e ela se levanta diante do rei e pede pela nação. E ali ela se revela, né, e diz: olha, meu povo tem uma sentença de morte. Ela se rende, obedece aos conselhos do tio, ora, jejua e é fiel ao seu chamado. Esther 4:7, a palavra de Deus diz lá que ela ali diz: olha, vamos orar e jejuar e eu vou ao rei. Se morrer, morri. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ali ela entrega a sua vontade. Era muito cômodo para ela dizer: não, eu vou ficar quietinha, eu sou rainha. É melhor eu ficar no meu quarto. É melhor eu me excluir disso. Eu vou correr risco, para quê? E Mordecai diz: não. Olha, Esther, eu acredito que para esse tempo você foi levantada. Você tem um propósito, tem um plano de Deus na tua vida. E ela lhe submete a esse plano. Deus está com os olhos sobre a tua vida. Deus está com os olhos na sua família. Deus está esperando uma resposta sua. O que você quer viver em 2023? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Apesar das guerras, apesar do terremoto, apesar de Covid, apesar de pandemias, apesar, sabe, de todos os sinais dos últimos tempos, Deus tem uma promessa para o seu povo. Cairão 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita. E ele diz: tu não serás atingido. Aleluia. Ele diz: porque você me ama, eu te livrarei. Aleluia. Sabe, não é porque você colocou o quadro do Salmo 91 na tua casa. Não é porque você vem uma vez no mês na igreja. Não é porque você... Não, porque você me ama. Eu te livrarei. Assim diz o Salmo 91. Porque você conhece o poder do meu nome. Eu vou te honrar. Eu vou te abençoar. Aleluia. Sabe, irmãos, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que está chamando você para experimentar o belo, perfeito plano de Deus à sua vida. E muitas vezes a gente nem entende, né? A gente sofre com às vezes, circunstâncias, momentos difíceis. A gente passa pelo fogo. E a Bíblia diz: olha, você vai passar no fogo e o fogo não arderá em ti. E você passa no fogo e chora. E está sendo triturado, mas vai sair uma obra bonita, brilhosa, perfeita, uma joia, aleluia, abençoada, se submeter ao processo. Amém? Para que você experimente esse plano para a sua vida e família, basta que você seja fiel. Fiel ao hoje. E esse é o ponto que eu quero deixar por último. Se você está anotando, fiel ao hoje. Ao que o Deus te deu hoje. Fiel à sua família. Fiel aos seus amigos. Fiel à palavra de Deus, ao seu chamado. Fiel, um coração fiel. Meu Deus, isso é uma coisa rara hoje em dia, não é? Um coração fiel. Fiel, quando ninguém está vendo, fiel. Meu Deus, Deus nos chama, os fiéis da terra. E Ele diz, tem uma coroa reservada para os fiéis. Seja fiel até a morte, porque eu dar-te-ei a coroa da vida. Fiel, um chamado fiel. Fiel hoje, pastora, mas está difícil, mas seja fiel. Não minta, não roube.
Não calunie, não fale mal. Guarda a tua boca. Enche teus pensamentos do que é bom, do que é amável, do que é perfeito, do que agrada. Por isso que eu digo, encher a mente com a palavra. E tirando o mundo, tirando as coisas do mundo. Tem coisas que a gente olha que contamina a nossa mente. Você está na televisão e de repente, meu Deus, tem que desligar. Porque contamina. Tudo que tu olha, vem para cá. Porque os olhos são a janela da alma. Fica lá. Às vezes você vai dormir, está orando, lá vem aquela porcaria que você viu. É ruim. Guarde seus olhos. Seja fiel. E eu quero, por último, ler contigo 1 Timóteo 4, para que a gente possa orar. Grave essa palavra no teu coração. Grave a esperança dessa palavra hoje. Descubra a beleza de fazer parte do perfeito plano de Deus para a sua vida. Há uma beleza. Irmãos, Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o perfeito plano de Deus. É bom para mim passar por isso, meu Deus, é bom. Eu vou ser fiel durante o processo. Tudo coopera para o meu bem e eu te amo, meu Deus. Eu vou sair disso testemunhando de um grande milagre, de uma grande bênção, aleluia. Sabe, cada momento difícil é um momento em que Deus está provando você. 1 Timóteo 4, versículo... Eu falei 9, né? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Pois para isso é que trabalhamos e lutamos. Porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Anota, passa a caneta aí, principalmente dos fiéis. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. E aqui Paulo está dizendo a seu filho Timóteo, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Sabe, seja fiel. Deus é salvador, principalmente dos fiéis. Então ele diz, olha, seja fiel, seja exemplo dos fiéis. Ninguém vai desprezar a tua juventude, Timóteo. Ele era um garoto, ele era um adolescente, né? Seja exemplo do fiel. Aonde? Na palavra, no trato, nos relacionamentos, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste. O que eu disse antes? Em ler, em aprender, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze esse dom que há sobre a sua vida. Medita na doutrina dia e noite. Porque fazendo isso, você vai prosperar, vai ter progresso. E esse progresso será manifesto a todos. Todos vão ver seu testemunho. Todos vão ver o milagre na tua vida. As pessoas vão olhar para você e dizer, meu Deus, eu nunca imaginei que isso aí... Meu Deus, olha... A gente tem um grupo de WhatsApp dos meus amigos de Batista, né? Chama Batista 77. Quando nós saímos do Colégio Batista, em 1977. Uma turma tão boa, meus amigos. Hoje eles são médicos, advogados, dentistas. E aí resolveram fazer um grupo de WhatsApp ali para conversar. E, amados, eu sou a pastora. Quem imaginava? Eu ali no Colégio Batista, né, assistindo, porque toda semana tinha uma assembleia para pregação da palavra, oração, mas eu não tinha nenhum conhecimento bíblico. Eu era muito católica e não sabia nem o que estava acontecendo ali na frente. E ali sentada, e a palavra sendo jogada. E essa semente foi jogada há tantos anos, né?
que acabou germinando. Meu Deus, quem imaginava que um dia Margarete Rose, minha amiga, Ivan fala, ia receber um chamado para mais perto do Senhor. Meu Deus, que coisa maravilhosa, foi se revelando através dos anos. E assim na sua vida, querida. Talvez Deus não te chame para um pastoreio, mas vai te chamar como um missionário de qualquer forma. Você é um missionário. Você tem uma missão, amém? E eu quero te chamar nessa manhã para levantar, debaixo dessa palavra, para entender que você está aqui na terra não só para comer pão, não só para se alegrar com essa água, com a terra, com que a terra te dá. E a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, tem tanta gente vivendo só do pão que o homem dá. Comendo só pão, comendo só terra. Porque frango, vaca, tudo isso é terra, tudo isso. E vem e volta para a terra. Mas existe algo sobrenatural que nós podemos nos alimentar, existe algo sobrenatural que nós podemos comer, e nessa manhã a mesa está posta aqui, você está comendo dessa palavra viva que se chama Jesus. Faça algo com ela. Não só receba e diga, ai que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Não, saia daqui resoluto, decidido a meditar, ouvindo o conselho de Paulo a Timóteo, sabe, dizer, eu vou. Timóteo 4:8, 1 Timóteo 4:8, eu vou meditar, eu vou ler, eu vou, sabe, aprender e vou ensinar. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está aí, quer comigo também? Amém? Eu quero viver isso. Eu quero chegar aos 90 anos dizendo isso. Oh, meu Deus, muito obrigado. Obrigado. Outro dia eu vi o post de um ator tão especial, o Ari Fontoura. E ele botou assim, de repente 90, com o bolo, né? Fazendo 90 anos, com saúde, andando de bicicleta. E ele é muito divertido. Eu acho que ele tem mais de 415 mil seguidores só no Instagram. E ele com o bolo dizendo assim, de repente 90, de repente 90. Você quer chegar nesse dia? De repente 90? Você quer chegar com saúde? Quer chegar alegre? Quer chegar abençoado? Você decide hoje. Quantos anos você tem? 25? 30? 55? Quantos anos você vai ter para sair daqui? Você não tem essa resposta. Mas cada dia que Deus te dá, escolha ser fiel. Cada dia que Deus te dá, escolha ser fiel a Ele. Oh Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos da Tua ajuda. Nessa manhã, levante suas mãos. Fevereiro, nós estamos em fevereiro. Março vai começar. Já chega julho. Mais um ano termina. O que fizemos com esse ano? O que faremos? Se envolva na obra social. Se envolva no ensino da palavra. A escola de cura está aqui. As inscrições estão sendo abertas. Você precisa de cura? Seja curado, busque. Você vai ser um instrumento de Deus, assim como foi a rainha Esther. Assim como ela foi curada, assim como ela foi liberta. Uma improvável, meu Deus, uma mulher ali no harém de um rei pagão, mas uma mulher que decidiu cumprir o plano de Deus, decidiu viver o seu propósito.